Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar do lançamento dessa semana, que é o filme Toy Story 5. Confesso que de início eu tava bem receosa com esse quinto filme, principalmente por a gente já ter tido um terceiro filme que finalizou perfeitamente toda a história e um quarto filme que não foi tão bom assim. Mas aí, conforme as críticas positivas desse quinto filme foram saindo, eu admito que eu fui criando bastante expectativa. E eu gostei do filme, acho que ele traz tudo aquilo que funciona dentro da franquia do Toy Story, que é esses brinquedos fazendo de tudo para ajudar a sua criança, aqui sendo a Bonnie. Sinto que aqui a aventura nos engaja com facilidade, já que o maior problema enfrentado pelos personagens não é a tecnologia em si, e sim a dificuldade que a Bonnie tem em fazer amizades. Algo que eu senti que é mostrado com muita honestidade dentro da história, conseguindo nos emocionar em vários momentos. O filme funciona principalmente por trazer novamente as temáticas que já tinham sido exploradas dentro da franquia, como a amizade, a lealdade e o pertencimento, colocando tudo isso em um contexto atual. Afinal, a franquia tem mais de 30 anos de história. O filme tem direção e roteiro de Andrew Stanton e McKenna Harris. Na história, os trabalhos de Woody, Buzz, Jessie e o resto da turma ficam em risco quando eles são apresentados aos aparelhos eletrônicos com a chegada da Lily Pad, o novo brinquedo da Bonnie. Pra mim, essa notícia de que a gente teria um Toy Story 5 veio com algumas vírgulas, porque claro, é muito legal reencontrar com esses personagens, mas ainda assim, Toy Story é uma franquia que já tinha tido sua perfeição com os 3 primeiros filmes. E aí eles foram fazer um quarto filme que não funcionou muito bem, separando o Woody do restante da turma, algo que eu particularmente não gosto. Então, 7 anos depois do lançamento de Toy Story 4, a gente tem mais uma sequência. Mas talvez a solução para os problemas do quarto filme seja realmente fazer um quinto filme. Aqui os brinquedos enfrentam a chegada da tecnologia quando a Bonnie recebe de seus pais uma Lily Pad, um iPad que é meio educativo, com jogos que as crianças brincam diariamente. E na história, a Lily Pad é uma solução que os pais da Bonnie encontram para a menina conseguir fazer amizades, já que todas as crianças ao seu redor não brincam mais com brinquedos, e sim com as telas. Eu achei muito legal e até mesmo responsável a forma como o filme traz essa questão da tecnologia, mostrando não só o vício, envolvido ali, já que a Bonnie fica completamente vidrada ali na Lily Pad, até as outras crianças mesmo não prestando atenção ao seu redor, mas também ressaltando como essa tecnologia amadurece essas crianças muito mais cedo do que elas deveriam amadurecer, tirando um pouco da inocência delas e pulando algumas fases. E o filme também traz um pouco da temática que a gente já viu no seu terceiro filme, que é justamente o fato inevitável de que as crianças crescem e que naturalmente elas provavelmente vão parar de brincar com os brinquedos. E essa questão desse envelhecimento é bem interessante dentro desse filme, deixando claro que não só os donos dos brinquedos crescem, como também os brinquedos, dadas as várias piadas envolvendo o Woody e a calvície dele, mas também que nós, espectadores, também já crescemos. Sendo esse, inclusive, o primeiro filme da franquia que não recebeu a classificação livre. E agora também a franquia passa o bastão pra frente, trazendo como grande protagonista dessa história, ao invés de Woody ou talvez do Buzz, a Jessie, sendo colocada no mesmo papel que o Woody no primeiro filme da franquia, precisando lutar por sua dona. E assim como os outros filmes da franquia, aqui os personagens se dividem durante a narrativa. A principal delas acompanhando Jessie, que sem querer acaba retornando para sua antiga casa da sua dona Emily, precisando novamente lidar com o trauma de ter sido abandonada, ao mesmo tempo que tenta a todo custo afastar a Bonnie da tecnologia e também tentando fazer com que a garota crie novas amizades. E o que é muito legal é que nessa batalha dela contra os brinquedos mais tecnológicos, a gente consegue ver vários paralelos dela com Woody no primeiro filme de 1995, em que a grande novidade dentro dos brinquedos era justamente o Buzz Lightyear, esse boneco que tinha vários botões, luzes, falas, era muito mais tecnológico do que o Woody, por exemplo. E aqui a Jessie lida com coisas ainda mais tecnológicas. Assim, durante a história, ela precisa enfrentar os seus traumas com a Emily, ao mesmo tempo que passa a entender seu papel como brinquedo, entendendo que as crianças crescem, mas que nem por isso o vínculo entre criança e brinquedo deixa de ser verdadeiro. É legal que ela passa por uma jornada muito parecida com a que o Woody passa, principalmente analisando os 3 primeiros filmes de Toy Story, E no terceiro filme, justamente em que ele se separa do Andy, a gente vê esse paralelo entre os dois personagens, entendendo a importância deles dentro da história dos seus donos, mas também entendendo que às vezes amar também é deixar ir. Entendendo que eles foram importantes, que foi um amor mútuo, que foi um amor profundo e verdadeiro, mas que às vezes precisam seguir caminhos opostos. Assim, dentro da história, tal qual como o Woody, a Jessie passa a entender que o mais importante mesmo é a felicidade da Bonnie. Dessa forma, o filme consegue expandir a discussão do novo versus o velho para além do óbvio, não evidenciando a tecnologia só como um vilão,
mas também como uma forma de conexão entre as crianças, podendo ser algo positivo. Tal qual como Buzz Lightyear, os outros brinquedos tecnológicos também prezam pela felicidade ali da criança e também querem ser brincados. E também podem ser brincados, ser colocados dentro da brincadeira, trazendo coisas interessantes também para a própria brincadeira dessas crianças. E outra coisa que eu achei legal dentro da história é de falar o quão rápidos são os avanços tecnológicos, né, e a própria velocidade das informações que a gente vive hoje em dia, em que mesmo os brinquedos mais tecnológicos também são deixados para trás por seus donos, justamente porque surgem coisas ainda mais tecnológicas e mais rápidas ainda. Então esses brinquedos também sofrem com abandono, mas esse abandono ainda mais rápido ainda, né, mas também desejam mais do que tudo ajudar os seus donos, aqui principalmente o personagem novo, que é o personagem do Rolinho. Que honestamente, de primeira, eu achei que ele não ia funcionar muito, assim, mas eu admito que ele tem umas boas tiradas dentro do filme e foi um personagem que super funcionou, principalmente comparando com as novas aparições que a gente teve no último filme, né, no Toy Story 4. Eu sinto que os que a gente vê aqui são mais interessantes. Com isso, eu sinto que o filme tem dois lados emocionais muito fortes. O primeiro deles acompanhando a Jessie, entendendo seu papel e lidando novamente com o trauma de ter sido abandonada pela sua antiga dona, precisando reviver tudo isso e ao mesmo tempo realmente superar essa situação. Eu acho que essa questão da Jessie funciona em alguns momentos dentro da história, até por a gente ver mais sobre o passado dela. Mas ao mesmo tempo, eu também sinto que pra mim essa situação já tinha sido resolvida no segundo filme de Toy Story, né, em que ela aceita se tornar brinquedo de uma criança novamente. E o segundo elo emocional da história é a dificuldade que a Bonnie tem de fazer novas amizades. Eu achei bem legal da franquia trazer mais do ponto de vista da Bonnie, porque isso era algo que a gente não via muito com o Andy, mostrando ela como essa menina muito tímida que tem muita dificuldade em se conectar com as outras crianças da sua idade. Por conta dessa vontade de pertencer e a dificuldade que ela tem, ela acaba sentindo uma pressão até mesmo para amadurecer mais rápido, mudando até mesmo algumas coisas que ela gosta somente para agradar ali as outras amizades que ela tá tentando fazer. E acho que o filme mostra isso de uma forma muito verdadeira, até mesmo mostrando as consequências que isso tem para dentro da vida da Bonnie. Mas apesar do grande foco na Jessie, aqui também um pouco no Bala no Alvo, que inclusive pra mim virou meu personagem favorito dessa sequência, eu admito que eu senti bastante falta do restante da turma de Toy Story. Fora algumas piadinhas, o restante dos amigos de Jessie e Buzz praticamente não aparecem, e honestamente eu senti bastante falta deles. Eu acho que as trocas entre o Woody e o Buzz funcionam bastante, até porque eles têm o grande protagonismo da franquia toda nos 3 primeiros filmes, né? Aqui eu acho que é mais algumas questões nostálgicas que a gente tem eles interagindo, mas super funciona, são bem legais. Os dois personagens acho que são o grande destaque mesmo dessa franquia, então é sempre muito legal de ver eles novamente juntos, interagindo entre si. E na história também a gente acompanha um grupo de Buzzes que acaba tendo o estoque caindo em uma ilha e que a partir disso passa a seguir numa missão em busca do controle estelar. E assim, eu gostei dessa questão dos Buzzes, eu gostei das cenas deles, acho que são umas cenas muito criativas dentro da história com esses personagens, assim, mas eu admito que em momentos pareceu que esse grupo inteiro foi apenas um facilitador ali pro roteiro, meio que sempre servindo de solução para tirar os personagens de situações que antes pareciam ser sem saída, o que foi algo que me incomodou. Ao mesmo tempo, é uma situação engraçada demais para deixar de fora do filme, então eu acho que eu gostei, mas eu acho que eles deviam ter lidado com um pouco mais de cautela. Ou talvez, honestamente, feito um curta dessa história. Mas o filme funciona super bem. Eu admito que eu ainda prefiro os 3 primeiros filmes da franquia. Acho que é uma história com começo, meio e fim. Mas ainda assim, essa daqui é uma boa adição. Trazendo novamente os personagens queridos, contando com ótimos diálogos, situações atuais instigantes e até mesmo reafirmando a nossa conexão com a Bonnie. E apesar do filme terminar dentro dele mesmo, né? Ele é um filme que termina bem redondinho. Eu acho que ele ainda deixa bastante espaço para mais sequências dentro dessa franquia. Acho que tudo tem que ser feito com bastante cautela, também acho que não precisamos de Toy Story 10, assim, ainda prefiro que eles gastem os esforços e a criatividade, talvez com histórias novas, de novos personagens, de novos universos ali pra dentro da Pixar, mas eu admito que foi bem legal rever esses personagens e, enfim, depois de ter me decepcionado com o 4º filme, foi legal ver um em que eu saí muito mais positiva de dentro da sala do cinema. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Toy Story, o que você achou do 5º filme, qual que é o seu filme favorito da franquia e qual que é o seu filme favorito da Pixar. Então foi isso e até o próximo vídeo.